Senhor, nós queremos, nesse momento, como Paulo mesmo aconselhou e instruiu a igreja ali de Filipenses, em Filipos, para que a gente apresentasse ao Senhor as nossas ansiedades, preocupações, porque o Senhor tem cuidado de nós e nós precisamos fazer isso, Pai, transformar as nossas ansiedades em petições, em clamor a Ti, entregar ao Senhor tudo isso, confiando de que o Senhor fará o melhor por nós. O próprio livro de Filipenses fala também que é o Senhor quem vai suprir todas as nossas necessidades, Senhor. Nós queremos Te agradecer por isso, queremos descansar no Senhor. Não deixa que o nosso coração seja tão corrupto ao ponto de colocar o carro na frente dos bois, Senhor, ou colocar a nossa vontade à frente do tempo que o Senhor determinou para todas as coisas acontecerem. Faça isso com o nosso coração e com a nossa vida. Nós Te pedimos isso e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje nós vamos olhar o texto do capítulo 3 do Evangelho segundo João, que vai do versículo 22 até o 30. Mas antes eu quero fazer uma recapitulação do que veio antes, rapidinho, só para a gente se situar e entender porque nesse capítulo João começa a falar de João Batista de novo, né? Então não vamos confundir os Joãos. Esse João que está escrevendo é o João, discípulo de Jesus, ok? Que caminhava com ele, Pedro, Tiago e João, né? Estava lá João, dos discípulos, discípulo amado de Jesus, escreveu o Evangelho segundo João, também escreveu as epístolas, 1 de João, 2 de João e 3 de João, ok? E ele está falando de outro João nesse texto aqui, que é do João Batista. João Batista foi o primeiro cara que chegou, ou melhor dizendo, ele foi o primeiro arauto, ou o primeiro anunciador de que Jesus estava chegando, né? Então, isso foi profetizado no Antigo Testamento pelos profetas, e dizia, os profetas, que viria um homem antes de Jesus, que não seria o próprio Cristo, e nem seria o Elias, aquele que foi assunto aos céus lá no Antigo Testamento, aquele que era profeta. Ele viria em um momento ali no Novo Testamento, que a gente acredita que seja lá uma coisa mais apocalíptica, ele será uma das testemunhas ali apocalíptica, o próprio Elias. Mas aqui não era Elias, nem era o próprio Cristo, era o João Batista, aquele que o Antigo Testamento disse e chamou de a voz do que clama no deserto. Esse viria, precederia o Cristo para dizer: olha, pessoal, está vindo aí um que é maior do que eu, um cara do qual eu não sou digno de amarrar as sandálias. Esse cara vai batizar vocês diferente do que eu estou batizando. Eu estou batizando com água, mas esse aí vai vir e permitir que o Espírito Santo dele habite dentro de vocês, né? Começo do livro de João, o discípulo amado de Jesus, que no caso é chamado de discípulo amado porque o próprio Jesus o considerava assim, né? Então, dentre ali os apóstolos, além dos apóstolos, tinha os outros discípulos, né? Mas entre os apóstolos, 3 se destacavam, que era Pedro, Tiago e João, e entre os 3, João era o mais próximo, aquele que caminhava ali dia a dia com o próprio Cristo, né? Muito próximo do próprio Cristo. Esse João escreveu falando sobre Jesus no capítulo 1 do Evangelho de João, dizendo que esse Jesus, lá no princípio, quando a terra foi criada, ele era o verbo, ou seja, ele era a palavra, ele era a própria execução, a própria vontade de Deus, né? Ele já estava lá na criação. Diz também João, o evangelista, diz que ele estava com Deus, né? E ele acrescenta, mais do que isso, ele era, ou ele é o próprio Deus desde o princípio, né? Falando de Jesus. Depois disso a gente vê o testemunho de João Batista a partir do versículo 15, né? Ele vai dizer sobre quem ele é, né?
Ele vai falar qual era a missão dele e qual era a diferença dele para Cristo e do próprio Elias. Enfim, depois ele batiza Jesus até. Depois a gente vai falar das bodas de Caná, que é o primeiro milagre de Jesus. Você vai lembrar disso, que a gente conversou sobre isso. Quando Jesus vai a um casamento convidado e lá acaba o vinho e ele multiplica o vinho, né, para que haja festa. Ele faz uma menção. Com esse vinho que ele multiplica, ele faz um vinho melhor do que o que já existia na festa. E ele está dizendo justamente que o sangue dele, né, era um prenúncio, né, um prenúncio do sangue de Cristo que seria derramado, que seria muito melhor, muito mais importante e efetivo do que o sangue derramado pelos cordeiros, pelos animaizinhos lá no Antigo Testamento, que sarava o povo do pecado momentaneamente. Então viria um sangue que seria derramado, um sangue que seria suficiente para perdoar os pecados, e aquilo que simboliza, que exemplifica as bodas, o milagre da multiplicação do vinho ali, ou melhor dizendo, da transformação da água em vinho, que Jesus realiza, né? A partir do capítulo 3, o encontro de Jesus com Nicodemos, um dos líderes dos fariseus, que se aproxima de Jesus querendo conhecer se esse Jesus realmente era o Messias anunciado, né? Então ele, como um fariseu, como um conhecedor da lei, os outros conhecedores da lei perseguiam Jesus, querendo achar algum defeito para derrubar Jesus. E Nicodemos não, ele é diferente. Ele olha para Jesus e ele fala: será que ele é o próprio Cristo mesmo? Será que ele é o Messias? Então ele vai à noite se encontrar com Jesus para tirar suas dúvidas, escondido de todo mundo, porque o coração dele já tinha percebido que aquele cara era enviado de Deus. Ele mesmo diz isso, né? Ninguém pode fazer os milagres que você faz se do céu não for enviado, se Deus não for com você, né? Muito bem, semana passada a gente viu que Jesus, né? O João ainda falando que Jesus foi aquele que foi enviado para salvar a humanidade, né? Ou perdoar o pecado da humanidade. A partir do versículo 16, um versículo muito conhecido, João vai dizer que ele veio para salvar o mundo, né? Esse era o único do mesmo DNA de Deus, né? Esse veio, somente ele poderia executar tal missão, né? De remissão do pecado da humanidade, de ser suficiente para perdoar todos os pecados e de todos aqueles a quem ele o chamar e escolher para si. Muito bem, a gente entra nesse texto agora, de hoje, né? João, o que escreveu o evangelho, o evangelista, ele volta a falar de João Batista. Então parece que tem uma lacuna aqui, né? Ele começa falando lá no primeiro capítulo sobre João Batista e fala bastante de João Batista e do trabalho e do ministério de João Batista. Aí aqui no meio ele conta o milagre de Jesus, de transformação de água em vinho, e depois conta da purificação do templo, e fala logo em seguida da transformação, ou do início da transformação na vida de Nicodemos, né? E após isso ele fala do perdão do pecado que só há em Cristo. Parece que ele deu uma pausa justamente para exemplificar sobre aquilo que ele está falando, né? Ele volta a falar de João Batista, e ele diz assim, no versículo 22, no versículo 22 ele diz: depois disso, ou seja, depois de Jesus ter feito essas coisas em Deus, né? Lembra que o versículo anterior do texto, o último versículo do texto da semana passada, diz que aquele que pratica a verdade se aproxima da luz, né? Porque aquele que se aproxima da luz, se aproxima porque as suas obras são exemplares. Aquele que não se aproxima, que se esconde da luz, é porque as suas obras são reprovadas diante de Deus, e ele não quer se aproximar da luz para que ninguém veja. Lembra disso aí? Muito bem. Aí ele começa dizendo: olha, depois disso, né? E seria uma tradução boa aqui também dizer, na companhia destes,
ele está se referindo justamente àqueles que andam na luz, do texto anterior. Então, depois disso, juntamente com eles, Jesus, com esses aí que andam na luz, Jesus foi com seus discípulos, esses que andam na luz, para a terra da Judéia, né? Por que não está indo aí, Didi? Me ajuda aí, ó. Aí, Didi, obrigado. Só para vocês se situarem, eu coloquei um mapinha para a gente entender. Aqui são as divisões, quando fala de Galiléia, Samaria e Judéia, é isso aqui que você tem que lembrar, tá bom? Então a Judéia era a região oeste aqui da antiga, meu Deus, me fugiu o nome, da Palestina, antiga Palestina, né? Tem uma região oeste, é como nós aqui, né? Região oeste de São Paulo, né? Seria a Judéia daquela época, tá? E João Batista pregava aqui na Galiléia, ou Samaria, mas para essa região aqui, ok? Então, um pregava desse lado e o outro estava pregando aqui para cima, tá bom? Tem algumas informações para a gente entender um pouco mais isso aqui. Pode indicar, quando diz Judéia na Bíblia, pode indicar uma parte ocidental da Palestina, também o reino de Judá, para distingui-lo do reino de Israel. Você vai lembrar, na escola dominical a gente está estudando sobre 1ª e 2ª Reis, né? Foi hoje que a gente falou ali do reino dividido, quando Israel se dividiu no reino de Jerusalém e o reino de Judá. Também pode, quando fala Judéia, pode conotar essa parte sulista aqui dessa divisão, ok? Após o cativeiro babilônico, esse território tornou-se essencialmente o território ocupado pelos remanescentes de judeu, né, que voltou para a Palestina. João Batista pregava e emergia no deserto da Judéia, e Jesus foi tentado aqui, ok? A região da Judéia possui 3 características principais: o deserto, as colinas e os vales. Só para a gente entender um pouquinho mais como era aquela situação ali, aquela região, para quando a gente estiver no texto, você imagina aí, né, em que área que Jesus está situado aqui, ok? Ali naquela região, Jesus permaneceu com eles e batizava. Só para lembrar que o Mar Morto é bem para o meio ali, tá? Então, bem distante, o Rio Jordão está descendo ali, a tripinha também lá do alto, local também distante, onde tinha muita água, e o Mar Mediterrâneo era para o outro lado. Então, para batizar era uma caminhada longa, porque não existiam muitos locais ou muitas fontes de água por ali, como rios, né? Somente ali o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, né? Ok? Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim. Aí realmente a região deve ser aquela região mais para cima, distante, porque havia ali muitas águas, provavelmente muito próximo ali do Rio Jordão. Lá em cima era onde João Batista estava batizando. E para lá corria o povo e era batizado, ok? Então eles estavam batizando em regiões diferentes, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João, um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. Foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, Jesus, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: Homem, não pode receber coisa alguma o homem, se do céu não lhe for dado. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Então, João Batista está explicando aqui: olha, se existe alguém maior do que eu, essa pessoa com certeza é enviado por Deus, né? Alguma coisa lhe é dada, essas coisas só podem ser dadas do próprio céu. Vós sois testemunhas. Eu falei para você que eu não sou o Cristo, mas eu fui enviado para ser o precursor dele. Se esse é o Cristo, ele é maior do que nós. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente
e o ouve, muito se regozija por causa do noivo, por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Então João Batista está dizendo, olha, a noiva é do noivo. Quem é o noivo que veio casar com a noiva? É o Jesus Cristo. Quem é a sua noiva? A igreja. Eu só sou um convidado do noivo. Então quando eu ouço a voz do noivo, eu me alegro. Eu me alegro. E esse fato de eu me alegrar já ocorreu. Ou seja, João Batista já reconhecia Jesus como o próprio Cristo. Tá? E ele continua, no final ele diz assim, ó: convém que ele cresça e que eu diminua. Tá? Esse texto aqui é um texto muito legal, muito rico, onde João Batista reconhece o próprio Cristo, né? Quando ele olha para Jesus fazendo os milagres e batizando como já havia batizando, né? Só de lembrar que Jesus já tinha sido acabado de batizar, de ser batizado pelo próprio João Batista, né? Então ele fala, olha, ele é maior do que eu, e ele tem o poder que vem do próprio céu, né? Vocês são testemunhas disso, eu já expliquei para vocês, né? Então o que importa agora, que ele já foi anunciado e que eu já fiz o meu papel, o que importa agora é que ele cresça e que nós diminuamos, né? Eu quero pensar um pouco sobre isso hoje, sobre essa relação de crescimento e de diminuição do nosso eu, né? Então, quando a gente pensa no Evangelho e na lição, na missão nossa com Cristo, é uma missão de submissão, né? João Batista ele já tinha entendido isso, ele olhou e falou, não, espera aí. A missão é dele, o que importa agora, daqui para frente, é que ele cresça e que eu vá diminuindo e me escondendo, porque agora já foi anunciado, quem tinha que vir já viu, quem tinha que aparecer já apareceu, a profecia já se cumpriu, então agora é com ele, né? Na nossa vida, querido, muitas vezes a gente tem essa dificuldade, né? E eu quero pensar em termos práticos, né, no dia a dia. A gente, até no discurso, a gente diz assim, né? Não, mas eu sou de Cristo, o que importa é que Cristo cresça em mim, tarará, porque Deus está comigo. Mas realmente na prática, muitas vezes isso não acontece, né? Na prática isso não acontece. Quando a gente se preocupa em demasiado nível sobre determinadas coisas, né? Então, não há nada de mal, por exemplo, você fazer uma poupança para o seu filho, ok? Então você está pensando na faculdade do teu filho, está pensando, enfim, um dia deixar um legado, uma casa para o teu filho, um apartamento, sei lá o quê, para ele casar e não passar pelas mesmas dificuldades que você passou. Isso não tem problema nenhum de você planejar o futuro do teu filho. Agora, você viver por isso, você viver dessa forma, preocupado em demasiado com o futuro do que vai acontecer com teu filho, você está dizendo assim, ó, não importa que Cristo cresça. Na verdade, eu nem confio tanto assim que vai dar certo confiar em Deus, né? Sabe quando a gente se preocupa muito com a nossa profissão, e aliás, não tem nada demais em você se preocupar com uma formação, com a sua profissão, mas sabe quando você leva isso ao extremo, que você coloca isso acima do que Deus quer? Então você torna, essa palavra ela pode ter outros significados, mas a secularização, né? É claro que a gente não tem como dividir aquilo que é sagrado e aquilo que é secular, entende isso? Tudo é sagrado para a gente, tudo é santo, tudo tem que ser santo a todo momento. O teu trabalho mecânico, se você trabalha lá na fábrica só apertando o parafuso, lembra do Mecanicismo, aquele filme aquele momento histórico lá, o filme do Charlie Chaplin, que ele sai para casa assim de tanto que ele aperta parafuso, né? Se o teu trabalho é mecânico a esse ponto, né, de fazer a mesma coisa, você deve fazer isso para a glória de Deus. Você deve encarar isso como algo espiritual.
né? A gente tem a mania de espiritualizar algumas coisas e a gente divide o sagrado do secular, né? Então a gente fala assim, olha, tudo bem, aqui na igreja não pode botar o pé no banco. O menino tira o pé do banco e isso aí é falta de reverência ao Senhor, né? Mas em casa pode. Por que aqui não pode e em casa pode? Ah, mas porque aqui é um lugar sagrado. Quem disse? Está cansado de saber que Deus não habita em lugares feitos por mãos. A Bíblia fala isso. Aliás, Ele habita em você. Você é o templo do Espírito. Por que a gente torna as coisas aqui dentro sagradas e lá dentro não são, né? Então, eu vou dar um exemplo. A gente não vem de bermuda para a igreja, né? De vez em quando, no calor, vem, né? Mas por que a gente usa calça no domingo à noite, se não for por motivo do frio? Por que a gente não usa uma bermuda, se tiver calor, para vir para o culto? Se durante o dia a gente usa bermuda. Se a gente dorme de bermuda, é claro que se dorme de pijama, você não vai vir de pijama andar pela rua, vão achar que você está ficando doido, né? Mas por que você não usa uma bermuda para vir para o culto? Certa vez um pastor de uma igreja pentecostal, ele foi suspenso da igreja, expulso da igreja e da denominação, porque descobriram que ele dormia de bermuda. Ele tinha que dormir de calça, porque se Jesus voltasse, ele tivesse de bermuda, ele ia ficar. Só sobe para o céu se ele tivesse de calça, porque é pecado usar bermuda. E tomando banho, como é que ele toma banho? Não é? Como é que toma banho? Gente, eu já ouvi de um casal de cristãos que para ter relação sexual, no momento da relação sexual deles, era com um lençol, com um furinho no lençol, para que eles não se vissem nus, porque era pecado. Quem transforma isso em pecado? Não é? Você percebe como a gente transforma coisas em sagrado e coisas em secular? Percebe isso, querido? Então a gente tem muita mania de fazer isso, e o outro extremo é a gente tornar tudo mecânico, né? Então a gente ora mecânico, a gente vai orar, a gente fala assim, Senhor Jesus, em nome de Jesus nós queremos... Aqui tem um costume na igreja que eu acho bem engraçado, né? A maioria das pessoas que já estão aqui há um bom tempo na igreja, antes de orar, falar assim, oremos. Alguém começou isso lá atrás, que eu não sei quem foi, mas todo mundo que vai orar fala assim, oremos. Eu acho interessante, é cultural isso, né? Mas parece que é tipo parece que é uma palavra positiva, né? Para iniciar a oração, né? E a gente vai orar e a gente ora sempre do mesmo jeito, né? Você já, como eu, né, eu vou me confessar aqui, você como eu já esteve orando à noite e você começa a repetir a mesma coisa, e Jesus e a casa da bola, e já se pegou fazendo isso aí com sono já? Quantas vezes meus irmãos chegaram em casa e eu estava ajoelhado na cama orando, dormindo já meio, Senhor, e a bola, aí você começa a misturar e fala, o que eu estou falando, né? Já aconteceu isso com você? Levanta a mão para não me sentir sozinho, por favor. Obrigado, amém. Né? A gente transforma as coisas mecânicas, então a gente vai orar, a gente repete aquilo que a gente já ouviu, né? Sabe um dos vícios de linguagem que eu costumo dizer que a gente tem na oração? Senhor, que o Senhor possa nos abençoar hoje aqui. Mas como assim? Deus não pode abençoar? Que o Senhor possa nesse momento nos ouvir a nossa voz. Como assim? Deus não pode? Ele pode todas as coisas, e Ele está ouvindo, Ele já falou isso, mas a gente usa essas palavras porque a gente já aprendeu a falar assim. A gente não tem aquela naturalidade de chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, olha, na boa, hoje eu não estou legal. Sabe como você conversa com Gabriel? Já falei sobre isso aqui, né? Sabe aquela oração de doido, né? Você chega lá, passa o dia inteiro longe de Deus,
aí à noite você para 2 horas lá, descarrega dele um monte de desejo que você tem, depois você fecha a porta e vai embora, esquece Deus de novo. Aí quando você tem a necessidade de irmão, você vai lá, mais 2 horas de oração, vai para o monte, vê graveto, vê as árvores balançando, o cachorro fala com você, tudo, sabe assim? Mas é só naquele momento ali. Depois, o resto do teu dia é só murmuração, reclamação, sabe? Porque a gente torna o momento com Deus algo mecânico. A gente torna o culto algo mecânico, não é? Então a gente tem um formato aqui, não estou dizendo que isso seja ruim, mas a gente tem um formato, a gente canta, todo mundo sabe, a gente canta a primeira música, aí dá a pausa, aí vem os avisos, aí depois vem o pessoal de agradecer a presença dos visitantes, depois vem o pessoal da Libras, ok? Depois a gente canta, vem o pessoal, vem o Clau falar dos ofertas e voluntárias mensais, depois a gente canta o hino, vem o momento do louvor, acabou o louvor, pregação, no final a gente ora, não é a mesma coisa? Todo domingo. Tu vê que a gente transforma um momento de comunhão, descontração, de informalidade até, diante do nosso Deus. Ele está aqui. Eu tenho uma líder de louvor, foi minha líder há muito tempo, a Rubenita, a esposa do meu falecido pastor. Ela dizia assim, nesse momento, Deus está dizendo assim para os anjos, é claro que é uma elucubração isso, né? Mas ela dizia sempre assim, olha, nesse momento, Deus está falando assim, ó, para os anjos, escutem, porque o meu povo está me adorando lá embaixo. Eu achava fantástico isso, né? Você pensar assim, Deus naquele momento, nesse momento, né? Olhando para a gente assim, mas não lá distante, aqui com a gente, sentado no primeiro banco, aqui do lado do Gabriel, em todo lugar, né? Ele é onipresente, mas um Deus que é informal também, um Deus que não é, né? Não é um Deus protocolizado, mas é um Deus que está ali na intimidade, conversa, aquele que dá tapinha nas costas também, que dá risada, que brinca, né? É um Deus que não é um Deus chato. Às vezes a gente prega um Deus chato, carrancudo, sério, né? Com aquela coroa e mandando só. Não, nosso Deus é um Deus intimista, gente, é um Deus próximo, um Deus que cuida como pai, tem figura de pai, né? Chamado de pai. É um Deus que está próximo da gente. E a gente burocratiza isso também, né? A gente torna isso muito sério, né? Muito fechado, muito mecânico, né? E a gente acaba esquecendo que a gente tem que dar espaço para Ele crescer em nós. E por causa desse mecanicismo da nossa vida espiritual, a gente vai entrando nos costumes e umas práticas religiosas, e a gente esquece do que realmente importa, que é a gente ir lá para o mundo e fazer diferença, e viver o que a gente tem aprendido, e exemplificar isso para as pessoas. Olha, olhem para mim, está vendo como eu estou fazendo? Inclusive eu sou exemplo até de pecado, né, Beto? Bom, como é que você sabe, cara? Sim, como assim? Então eu também sou exemplo de pecado, cara. Eu também erro, então olha aqui, eu sou exemplo. E a gente mostra isso para as pessoas. Mas no mundo que a gente vive hoje, a gente quer chegar lá fora e mostrar que o crente é um cara que está acima da carne seca, né? Eu não sei por que usam esse termo, né? Deve ser alguma coisa gostosa que fica acima da carne seca, lá em algum prato de comida. O sal? Talvez. Mas a gente tem os costumes de chegar lá fora para as pessoas e se apresentar como se fosse um ET, né? Como se fosse um ET. Alguém me perguntou outro dia, poxa, como é que eu devo fazer? Acho que foi um dos surdos até que me perguntou, como é que eu devo fazer quando eu estiver lá no mundo? Foi o Eduardo, né? Na sexta-feira ele me perguntou, como é que eu devo fazer lá no mundo? Porque eu vou na roda dos meus amigos, eles falam palavrão, eles xingam. Como é que eu faço? Eu reclamo com eles, eu saio de perto. Eu falei, filho, seja você. Se está te incomodando, sai um pouquinho enquanto eles estão falando bobagem, mas volta logo, porque você precisa falar de Jesus para esses caras, que eles estão perdidos, né? Não se sinta assim, um pedaço de ouro no meio de um latão de lixo. Não, você também é lixo, não esqueça isso. E vá lá para mostrar para ele que tem um que pode transformar esse lixo em ouro, que é Jesus.
você não pode fazer isso, mas você é um enviado para que isso aconteça, para que as pessoas conheçam isso, ok? Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe isso. Cristo tem que crescer em nós. Quando nós começamos a crescer, a nossa vida vai por esses caminhos, querido. Vai por esses caminhos tortos. Quando a gente para de olhar, como Paulo mesmo diz, para o autor e consumador da nossa fé, o nosso caminho começa a se desviar para outros lados. Nossa vida financeira, né? Nossa vida de relacionamentos, nossa vida profissional. Então o teu profissional é tão importante para você, que se precisar fazer uma mentirinha, você faz para manter o teu emprego. Mas o importante é que Cristo cresça em você. Então por que aquela mentirinha? Não, sabe como é, né? Teve um pai uma vez de um adolescente, discipulando um adolescente. O pai chegou para mim e falou assim: pastor, você sabe, né, que a Bíblia na teoria é uma coisa, na prática é outra, né? Aí eu falei: não entendi, me explica assim. Na verdade eu entendi, o não entendi foi para que ele falasse um pouquinho mais sobre aquilo, né? Aí ele falou assim: não, sabe como é que é, né, que o que está escrito aqui é uma beleza escrito, mas na hora de praticar nem sempre é assim, né? Eu falei: ah, é? O importante é que aconteça o quê? Que quem cresça, né? Eu quero lembrar nesse texto de algumas frases do João Batista, para a gente pensar um pouco mais sobre esse texto aí, e a gente concluir lá no final, tá bom? Então a primeira frase dele, ele diz o seguinte no versículo 27, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Sabe aquela história de que sem mim nada podeis fazer? Quem falou isso? Você sabe, muito bem. Sem mim nada podeis fazer. João Batista está relembrando isso, ou está afirmando isso, dizendo: olha, sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. O homem não pode receber nada se não for uma dádiva de Deus. Pastor, os problemas também? Sim. Sim. As dificuldades, as lutas também? Sim. As provações não, né? Sim, Tiago fala isso lá em Tiago. Na epístola de Tiago ele fala que as provações servem para nos produzir perseverança e fé. Ela nos faz crescer espiritualmente, as lutas. Poxa, mas e os pecados? Aí dá uma história longa, né? A gente pode discutir isso um pouco mais na próxima vez. Mas os pecados, na minha opinião, são escolhas suas. Porque Deus não te fez para o pecado. Então as tuas decisões erradas, quando você quer pecar, é o teu coração. A Bíblia fala que nós somos tentados segundo a nossa própria cobiça. Quando você realiza aquilo que você cobiça, coloca em prática, isso Deus não queria para a tua vida. Tanto Ele não queria que Ele mandou o Filho para tirar isso de você. Entende isso, querido? Então Deus coloca todas as coisas na sua vida. Ele permite que todas as coisas aconteçam na sua vida. Na vida de João Batista foi assim? Foi. Quem lembra como é que João Batista morreu? 1, 2, 3 e... degolado, só que mais? Cortaram a cabeça dele fora, foi decapitado. Você lembra da história? Qual foi a história? Herodes e quem? Como era o nome da mãe dela? Herodias, muito bem. Herodes e Herodias tiveram uma filha, e essa filha chegou num momento lá, ela dançou diante do Herodes, né? E ele achou muita graça nela, falou: poxa, bacana, essa menina dança sei lá, essa dança aí, dança legal lá, né? Então, poxa, eu vou te conduzir, eu vou te conceder um desejo, pede o que você quiser que eu vou te dar, é uma promessa que eu te faço. E o rei ele não podia voltar nessas promessas, nessas afirmações que ele fazia. E ela vai consultar a mãe. Mãe, o que eu peço para ele? Ela falou assim: filha, pede a cabeça de João Batista, que já estava preso, né? Pede a cabeça de João Batista. Por que ela pediu a cabeça de João Batista? Você lembra?
João Batista profetizava contra adivinhações, mas teve uma questão específica ali de Herodias e Herodes, o adultério dele, né? Então João Batista foi lá e falou o seguinte: vocês estão em adultério, isso está errado, e olha, Deus vai pegar vocês. E ela pegou uma corda de João Batista e falou: vamos cortar a cabeça desse cara. E aí chegou nesse momento oportuno, ela pediu a cabeça e realmente João Batista foi decapitado. E o texto fala que Herodes ele não queria fazer isso, porque ele não entendia que João Batista era um cara injusto, né? E aí ele teve que fazer porque ele prometeu, e a palavra dele não podia voltar atrás, né? Então ele entregou a cabeça mesmo de João Batista, ele morreu assim, decapitado. Será que esse homem sabia o que era andar com Deus? Deus permitiu isso aqui também na vida de João Batista? Um cara que foi até as últimas consequências e morreu, foi um mártir por causa de Jesus Cristo, por causa da vontade de Deus. É isso mesmo, né? Ele está afirmando isso. Olha, aquele que está batizando lá, na região da Samaria, esse cara aí, ele é enviado por Deus, porque ninguém pode receber alguma coisa se não foi do céu dada, né? Olha lá o versículo, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, Paulo diz assim, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse, né? Então, quando você recebe uma dádiva de Deus, você é o que é hoje, se você tem o que tem, é porque Deus te concedeu, né? E eu até acredito nisso, sabe, que Deus abençoa a vida do cristão, apesar de eu não concordar com a teologia da prosperidade como ela é, aquela coisa de troca, né? Eu dou 10, Deus me dá 100, eu dou 1000, Deus me dá 10.000, eu venho para a igreja e Deus me dá um carro zero. Isso aí não existe. Mas eu acredito que aqueles que andam no temor do Senhor e obedientes para Deus, a vida vai bem. Sabe a vida da pessoa que melhor vai na igreja? Aquela pessoa que é fiel nas ofertas e nas suas dedicações ao Senhor financeiras. Gente, no Antigo Testamento era assim, né? Que Deus, até em Malaquias fala isso, né? Fazei prova de mim, se eu não abrirei a janela dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas, né? Tem um princípio ali, né? De que Deus continua sendo fiel a nós, né? E essa nossa fidelidade é honrada, desde que não seja uma fidelidade que espere algo em troca, mas algo sincero, humilde. E isso só acontece quando Cristo cresce em nós e quando a gente diminui. Sabe quando você percebe que Cristo não está crescendo em você, que você está crescendo? Quando você repete muito eu. Eu quero, eu acho melhor, eu não concordo. Ao invés de você falar assim, a Bíblia diz, você fala assim, eu não acho, eu não quero, eu não gosto. Esse culto está muito frio, eu não gosto. Esse culto está muito quente, muito agitado, eu não gosto. Essa igreja não tem ar-condicionado. Essa ar-condicionado é muito gelado, está frio. Você nunca gosta de nada. Nunca está bom para você. Esse pastor prega muito devagar, esse grita muito, esse fala muito rápido, esse não tem um bom português, o português é muito bom, é chato, chega a ser chato, elucubrações, o que é isso? Eu não entendo isso. Nunca está a luz está um pouquinho apagada, tem uma lâmpada queimada ali. Tem 3, nossa, como pode uma igreja ter 3 lâmpadas queimadas? Se está tudo aceso, está gastando muito, nunca tem uma lâmpada queimada. Eu lembro que na década de 90 tinha um forrozinho, um gospel, né? Era muito engraçado. Alguém vai lembrar, talvez o Jesaías vai lembrar. Não sei por que eu achei que você vai lembrar, Jesaías. Mas tem um forrozinho, um gospel, que era a história do pastor. Aí dizia assim, eu não me lembro como era a letra, mas era muito, não sei se era do Jacinto Labareda, tem esse, né? Jacinto Labareda, esse é bom. Tem um forrozinho que falava assim, se o pastor visita muito, é enxerido.
Se ele não visita, ele não liga para as ovelhas. Se o pastor fala alto quando prega, ele é prepotente. Se ele fala baixo, e não tem muita fé não, é fraquinho, né? Se o pastor ora a oração muito longa, está querendo se aparecer. Se a oração é muito curta, esse aí não ora muito não, esse cara não tem poder não. Não é assim? E era muito verdade aquela musiquinha, cara, engraçadinha, mas era muito verdade, né? Porque a gente está sempre insatisfeito com tudo. Pô, esse banco aqui é muito mole, cara. Tá, já está entortando, nossa, já está enferrujando embaixo e tal. Era melhor os bancos. Aí senta no banco, nossa, o banco é duro, né? Dá uma dor nas costas. Se a pregação demora mais de 30 minutos, já começa a doer, vira para lá, vira para cá. A gente nunca está satisfeito. Já disse alguém para mim, somos eternos insatisfeitos. E a insatisfação gera murmuração, reclamação, não é isso? E por que a gente fica insatisfeito, reclama e murmura? Porque nós estamos crescendo. Tem muito lugar aqui sendo ocupado por nós mesmos. E pouco lugar sendo ocupado por Cristo. Sabe aquele versículo que diz assim: a boca fala o que o coração está cheio? Nossa, esse versículo é demais, gente. É demais. Sabe por quê? Porque ele mostra justamente aquilo que está aqui dentro, ó, do coração. O que está aqui dentro de nós. A gente bota para fora aquilo que a gente está cheio aqui dentro. Sabe aquele torcedor que quando ganha na internet ele escreve lá um monte de coisa e tal, xinga, grita e tal, aí o time dele perde, ele some, não aparece lá. Sabe isso? O coração dele está cheio disso. O coração dele está cheio disso. Sabe quando ele posta uma foto assim, né? Às vezes tem umas pessoas fazendo uma brincadeira na internet, que ele posta uma foto de um trânsito, ele de dentro do carro, a foto, e o trânsito, né? Trânsito cheio, assim, parado. E ele coloca assim, ó: caramba, estou aqui na marginal, trânsito parado, não aguento mais esse trânsito, que droga. Só que na foto aparece o volante do carro, é uma Ferrari, né? Então ele, na verdade, não foi ele que tirou, é uma foto dele para brincar com os amigos dele do Facebook, né? Então ele coloca lá, trânsito lotado, aí quando você olha lá, o volante é o volante de uma Ferrari mesmo, o cara está numa Ferrari, mas não é ele, entendeu isso? Ele está postando só para brincar, né? Então quando a pessoa faz isso, o coração dela está nisso, o coração dela está cheio disso. Quero mostrar, né? Quero, ó, isso aqui, ó, essa camisa aqui, ó, tá com a marca X, né? Eu fui no Outlet outro dia lá e tinha uma marca famosa lá, aquela do jacarezinho lá, como chama? Lacoste, esse daí, Lacoste ou Lacoste, alguma coisa assim. Tinha a camisa, tava na promoção, porque era Outlet. Na promoção, R$150. 150? Quanto que é original? Se 150 é do Outlet, com pequenos defeitos, imagina a original. Aí eu falei, poxa, quando a gente se importa com isso, o nosso coração está nisso. A Bíblia diz assim também, ó: aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Aquilo que você põe importância, né? Todas as coisas que a gente recebe são do céu, né? Aquelas que a gente valoriza são onde está o nosso coração. Olha a outra frase que ele usa, no versículo 28. Eu não sou o Cristo, mas sou o seu precursor. Tem alguém que é mais importante do que eu. Eu estou aqui com uma tarefa simples. Quem é o importante é Ele que está vindo aqui atrás de nós, não é? Muitos de vocês, é claro, a maioria da igreja não vai correr esse risco aqui, mas quem corre muito risco, esse risco aqui, são os líderes, pastores, né? Tem pastores que às vezes eles acham que são mais importantes do que o próprio Cristo. Não dizem isso, mas vivem como se fosse, né? Tem um aí que botou até coroa agora de rei, né? Aquele que eu gosto lá. O cara botou uma coroa de rei agora.
A esposa dele, ela fica no altar sentada na cadeira e as pessoas formam fila para tocar no pé dela, gente. E o cara fala, vai, passa a fila rapidinho, vai. Toca e sai, não demora muito não que tem uma fila grande. Põe a moedinha, põe o dinheiro lá em cima do pé dela. Ela entra na banheira lá, né, e começa a jogar água nas pessoas para abençoar. O negócio está feio, hein, gente? O negócio está feio. E outros que, até por causa da sua intelectualidade, né, que é um caminho que o pastor ele tem que ir, tem que seguir, ele tem que se preparar, ele tem que estudar. Mas é um caminho perigoso também. Quando você entende ou você se acha acima do conhecimento. Quando você fala assim, olha, eu sou bom. Tem que tomar cuidado com isso, que é a vaidade, o orgulho. Não é isso? Um grande perigo dos pastores hoje em dia é a vaidade, o orgulho. Então, existe um que está acima de todos nós, e a missão maior é a missão dele, a nossa não é a principal. Por isso que importa é que Cristo cresça e que a gente diminua. Olha esse versículo aqui, ó. João capítulo 1, versículos 26 e 27 diz assim: respondeu João, eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele, Jesus, é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Esse aí é muito mais importante de mim. Olha o outro versículo, outra frase de João: o que tem a noiva é o noivo. A noiva, a igreja, é propriedade de Deus, de Jesus. Ele é importante para ela e ela precisa dele. Essa relação existe entre Deus e a igreja, não é entre João Batista e as pessoas. Por isso que ele está falando, olha, deixa que ele batize, porque ele é o cara, não sou eu. A minha missão é simples. A gente começa a perceber nisso essa simplicidade de João Batista. Entende? Cristo está crescendo nele e ele diminuindo, não é porque ele falou, mas você percebe nos versículos anteriores que ele está apontando para isso. Olha aqui, ó. Ele é que tem a relação com a igreja. As pessoas, as ovelhas são deles. Tem pastores que falam assim, as minhas ovelhas ninguém toca. Que ovelha? Ninguém tem ovelha nenhuma. As ovelhas a gente brinca, né, assim, fala informalmente, porque existe uma relação aqui. Mas, obrigado, querido. Mas as ovelhas são de Cristo, não são do pastor. Aliás, nós nem de pastores deveríamos ser chamados. Tem um texto ou outro que viabiliza isso, por causa da função de cuidar, tudo bem. Mas na parábola do pastor, do bom pastor, os pastores são os... Quem? Os mercenários. Mas os mercenários no bom sentido, tá? Hoje já está no sentido pejorativo. Mercenário hoje é um cara que vive por dinheiro, né? Que só faz as coisas por dinheiro. O mercenário naquela época era o cara que tomava conta do aprisco. Ele recebia o sustento para ficar ali enquanto o dono do aprisco saía. E é o que Jesus está contando ali. Ele é o bom pastor e ele dá a vida pelas ovelhas. Mas quando ele sai do aprisco, ele deixa o mercenário tomando conta. O mercenário é aquele que é pago pelo dono para cuidar do aprisco dele, até que ele volte. Então é esse o exemplo, né? Jesus não foi assunto aos céus? Ele voltará um dia para buscar o seu aprisco. Quem que ele deixou tomando conta? Mercenário. Tem 2 mercenários aqui na igreja. Mas no bom sentido, por favor, lembre-se disso, tá bom? Mercenário é aquele que recebe o sustento do pai, do dono das ovelhas, para que cuide delas antes que ele volte, tá bom? Muito bem, a noiva é dele. Olha o versículo: vi a cidade santa de Apocalipse, né? A nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido Jesus Cristo, né? Olha a outra frase de João: o amigo do noivo se regozija, está alegre, esta alegria já se cumpriu em mim, né? Eu reconheço que o próprio Cristo já veio. Olha esse versículo aqui, ó.
Marcos capítulo 2, versículo 19. Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto esse está com eles? Não podem, enquanto o tem consigo. O que esse versículo aqui ilustra? Ilustra que o momento que a gente está com o noivo é um momento de regozijo, é um momento de alegria. Quem é o noivo? Jesus Cristo. A gente tem um momento de regozijo por estar com Ele, e é isso que João Batista está dizendo: eu me regozijo de saber quem é o Cristo, de ouvir sobre Ele, de observar o próprio Cristo. Ele é Jesus, Ele é o próprio Deus. Eu fico feliz de estar junto com Ele, né? Essa alegria se cumpriu em mim hoje. Eu estou feliz porque eu reconheço que o noivo já está entre nós. Olha a última frase: é necessário que ele cresça e que eu diminua. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18 diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Conversei essa semana, foi com o Beto sobre a graça, né? Te dei até um livro para você ler sobre a graça. A graça de Deus é algo que a gente deve buscar em Deus, e reconhecendo que Ele está acima de todas as coisas na nossa vida. Na prática, no dia a dia, muitas vezes a gente falha nisso, queridos. A gente esquece de perceber, de olhar Jesus com esse prisma que João Batista está olhando. Desde o começo, quando ele anuncia o próprio Cristo, né? Desde o começo, lá dos primeiros capítulos, eu vim só para trazer a mensagem de alguém que vem depois de mim, que é muito mais importante do que eu, cujo as sandálias eu não sou digno de tocar. Eu não mereço nem amarrar as sandálias dele, de ser um servo ao ponto de se humilhar aos seus pés e amarrar a sua sandália. Eu não mereço isso. Esse é muito mais poderoso do que eu. E aquele já está na colocação, se colocando abaixo, olhando para Jesus de baixo para cima e dizendo: olha, esse cara aqui é que importa aparecer. Eu não sei se tenha sido assim na sua vida e na minha vida. Se a gente tem dado tamanha importância para que Cristo seja visto em nós. Eu não sei se as pessoas têm notado isso em você. Se as pessoas, quando olham para você nos seus contextos aí da semana, se elas olham para você e falam assim: meu, você tem alguma coisa diferente. Não é porque você prega evangelho, não é porque você, não só por isso não, mas tem alguma coisa diferente em você. Eu percebo pouco você citar você, as tuas vontades, os teus desejos, e isso é uma luta ferrenha, né, gente? Paulo fala, né, de esmurrar o próprio corpo, da luta da carne contra o espírito milita contra a carne, essa luta ferrenha que existe em nós, e conosco mesmo, né, com as nossas próprias dificuldades, nossos próprios desejos pecaminosos. São a luta até a gente chegar na glória, receber um corpo glorificado, porque esse corpo aqui está na carne. Paulo disse ali, acho que no capítulo 6 de 1 Coríntios, se eu não me engano, ou 2 Coríntios, não me lembro agora, que ele diz o seguinte: olha, eu estou vivendo aqui nessa casa, nesse corpo, mas eu estou almejando uma casa que Cristo foi preparar para mim. Eu não aguento mais viver nessa carne, ele fala. Esse corpo aqui é corruptível, é ruim, é difícil viver nessa carne. As dificuldades da nossa carne, os desejos da nossa carne, é muito difícil combater isso. Eu desejo estar lá, mas eu não estou, eu estou aqui. E enquanto isso, eu vou vivendo para Cristo, vivendo para fazer a vontade do nosso Deus, né? Custe o que custar. Foi outro também que foi martirizado, foi morto por causa do Evangelho, né? Olha o que ele diz aqui, 1 Coríntios capítulo 9, 24 a 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis.
correi de tal maneira que chegueis em primeiro lugar para alcançar o prêmio. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, ele está falando aqui da medalha, né, do prêmio, né? Na verdade, no caso da coroa de louros, né, que era o prêmio que eles recebiam na época, que destruía, se corrompia facilmente. Nós, porém, corremos atrás de uma coroa incorruptível, ou seja, algo que não se destrói com o tempo, algo que é eterno. É um prêmio celestial, a vida eterna. Né? Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, não inutilmente, né? Mas antes eu subjugo, eu coloco o meu corpo em escravidão e o reduzo assim, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado, né? Então Paulo está falando, olha, eu reduzo a minha vida à escravidão ao Evangelho, para que quando eu anunciar o próprio Evangelho, eu não seja reprovado em minhas próprias palavras. Sabe quando a tua palavra perde peso? Quando alguém fala assim, nossa, você crente? Como é que você vai falar de Jesus para mim agora, de tudo aquilo que você já falou a vida inteira, tanto tempo que eu te conheço? Olha, 20 anos que eu te conheço, nem sabia que você era crente. Achei engraçado, uma vez um adolescente chegou para mim e disse assim, ó, pastor, eu fui numa igreja grande ali, eu estou indo para lá, vou mudar para aquela igreja lá. Falei, por quê, cara? Pô, legal e tal. Amém, depois de um tempo, bacana. Aí ele me encontrou e falou assim, poxa pastor, tinha 5 amigos da minha classe, da escola, que eram crentes e eu nem sabia. Eles estavam lá, na igreja. Aí foi até interessante, porque a gente fez amizade, eu me entumei rápido, eu falei, legal. E eles sabiam que você era crente? Não, também não sabiam. Tá. Fiquei pensando nisso. Né? A gente faz muitas vezes isso, né? A gente se esconde no nosso ambiente social, e aí quando a gente abre a boca para falar de Cristo, as pessoas, Jesus, você? Lembra o que você fez semana passada aqui, que você xingou a pessoa, assim, gritou com ela, brigou? Corre um risco sério, a gente corre um risco sério de um dia precisar falar alguma coisa para alguém e a gente não ter essa retaguarda, né? Das pessoas olharem para você e a vida que você vive dá um impacto naquilo que você vai falar, né? Então é isso que Paulo está falando. Olha, para mim o que importa é viver por Cristo. O que importa é viver por Ele. Né? Eu reduzo a minha vida à escravidão por amor a Ele. Né? Subjugo o meu corpo a essa escravidão. Né? O final do texto termina dizendo aquilo que a gente já falou. O que importa para João Batista é que Cristo cresça nele e que ele diminua. Assim é na minha vida também, na tua vida. Todos nós temos as nossas dificuldades. Todos nós passamos os dias de fúria da nossa vida. Já viu aquele filme, O Dia de Fúria? E a gente também tem dificuldade na hora de falar de Jesus. Já teve aquela pessoa que falou assim, eu não posso falar de Jesus para essa pessoa aí, porque eu já aprontei com ela, porque eu já menti para ela, porque eu já fiquei bravo na frente dela, né? Todos nós temos esses momentos difíceis, e é um momento da gente aproveitar também e dizer que até o nosso pecado deve ser um exemplo de limitação. Né? O que importa é que Cristo apareça em nós e não nós. Amém? Está pronto para isso, querido? Viver essa vida onde a gente reflete essa grandeza de nós, de Deus em nós, e cada vez menos a nossa vontade aparece. Cada vez menos. Quando você vai perceber isso, quando você repetir muito eu quero, eu gosto, eu não acho, eu desejo, eu não penso assim, quando você está repetindo muito eu, é a hora de você repensar algumas coisas na sua vida, tá bom? Quero orar por isso, quero orar por mim, também por você.
porque nada que a gente recebe não pode ter vindo do céu, ou melhor dizendo, tudo que a gente recebe é do próprio Deus que a gente recebeu. Amém? Então a gente deve usufruir muito bem disso, né? Utilizar muito bem aquilo que Deus tem nos dado em todos os sentidos, para a glória e louvor dele. Amém? Fecha teus olhos. Fala com Deus agora também. Pede ajuda para Ele, né? Pede força para Ele. Renovação, restauração. Senhor, nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude. Ajuda, Senhor, em nossas dificuldades. Ajuda, Senhor, para que a gente consiga, Pai, renunciar à nossa própria vontade, nosso próprio eu. Que a gente consiga, Senhor, colocar acima de todas as coisas a Tua vontade, a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, para que o Senhor cresça em nós, que nós diminuamos cada vez mais. Que a nossa vontade seja menos suprida por nós mesmos, Senhor. Que a Tua vontade esteja acima de todas as coisas no nosso dia a dia, Senhor. É uma tarefa difícil, Pai. Nosso coração deseja aquilo que é mal, deseja aquilo que é próprio para nós mesmos. Tua palavra diz para que a gente não faça isso. Que a gente não deseje ou que a gente não busque as coisas que são próprias de nós mesmos, mas aquilo que é do outro. Então nos ajuda, Pai, com esse fortalecimento que vem do Teu Espírito, Senhor, para que a gente consiga viver essa vida. Esse é o nosso desejo, nós pedimos isso, nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos?